Toca a mim agora. Glória a Deus, hermanos. E tem calor ou não? Ustedes aí estão bem, pero acá na frente nos cozinamos, não? Bueno, sem mais, eu quero falar sobre a lei. Glória a Deus. A lei é algo que nós outros temos sempre dúvidas, não? Acerca, porque lemos a Bíblia no Antigo Testamento e temos dúvidas acerca da lei. Quantos têm dúvida? Têm dúvidas ou não? Lemos umas palavras no Antigo Testamento dizendo: será que é assim? Não? Porque são tenebrosas, não? Algumas palavras são tenebrosas, são difíceis, não? De entender por que Deus falou dessa maneira ou isso, algo dessa maneira. Pero bueno, é fácil de entender quando estudamos regras, não? Regras para interpretar a Bíblia. Por exemplo, eu sempre digo, se agarramos o texto aí dela, a Argentina tem 200 anos e é um país muito jovem comparado a outros países que são milenares, não? E a Bíblia, comparado à Bíblia, não é nada, 200 anos, não? A Bíblia é um livro escrito que conta histórias de mais de 6.000 anos, não? Mais ou menos, e já foi escrito, terminou de ser escrito há 2.000 anos, mais ou menos, e está lejos de nós outros, está bem lejos, não? Essa literatura. Se agarramos um texto de Argentina, da época aí que estava se separando, não? Que estava se envolvendo a República, não? Deixando aí, vamos dizer, reinado de Espanha, não? E já são textos difíceis que têm que ser estudados, não? Em la faculdade de Direito, na carreira de Direito, também se estuda uma disciplina a qual se chama hermenêutica, não? Que tem que aprender a interpretar a lei. Do mesmo tentamos assim acá cada vez que predicamos nós outros, em tentar entender essa lei de Deus. Por quê? Porque é muita coisa que Deus disse que era para aquele momento solamente, que nós outros agarramos princípios de lo que Deus disse para aplicar a nossa vida, não? Pero não quer dizer que devemos ser tal qual, por exemplo, guardar o sábado. Nós outros guardamos esse sábado. Que isso, pastor? Acá não somos adventistas. Não guardamos o sábado tal qual. Não, pero agarramos esse princípio de guardar o sábado e guardar o sábado um exemplo, não? Estou dando um exemplo entre vários que poderia dar. O que é guardar o sábado para nós outros? São todos os dias, não é somente o sábado que foi ayer, ou é domingo, não? Ou é domingo 5 de fevereiro. Não estou falando de dia de ayer, guardar o dia de ayer, senão o sábado é sempre guardar para Deus. Não somente um dia, sino toda a nossa vida, não? Que todos os nossos dias sejam esse sábado que estamos guardando ao Senhor. Estou dando um exemplo, uma maneira de interpretar a Bíblia, dentre muitas outras que eu poderia citar acá, não? Que eu poderia dizer, mira, és assim, és essa maneira, és la mejor. Abram suas Bíblias no Evangelho de San Marcos. Evangelho de Marcos. O apóstolo Marco? Não, não era apóstolo Marco, não? Inclusive, se esse Marcos é o que cremos que és, que seguramente lo és, esse que cremos que é, porque havia vários Marcos, não? Era um nome comum, como havia vários Judas, não? Havia vários Santiago, havia vários nomes, parecia até Jesus, havia outros Jesus também, não? Esse Marcos era aquele que uma vez viajou com Pedro, viajou com Pablo e com Barnabé, não? Ou seja, aqui vai viajar, não? E deu problema, o PIB deu problema, e tiveram que se separar. Pablo e Barnabé tiveram que se separar, se pelearam, miravó, por causa desse PIB. Pero esse PIB cresceu, se tornou um homem, caminhava aí bastante com Pedro, por isso eu disse Pedro, não, porque
o Evangelho de Marcos é praticamente o Evangelho de Pedro, não? Já que Marcos não caminhou com Jesus, ele era um PIB e não mais, sendo que ele escutou de Pedro e escreveu, e se crê que algumas partes de Maria, não? Estava aí escutando aí. Não, perdão, de Maria não, de Maria Lucas, não? Lucas também não era apóstolo, não? Já sabem, era discípulo. Pero não deixa de ter autoridade, seu livro. Inclusive, há muita autoridade no livro de Marcos, não? Digo, reconhecido aún por la alta crítica cristiana. Eu já falei sobre esse tema da alta crítica, não? É um grupo de estudiosos aí que sempre estão criticando a Bíblia, não? E aún assim estes aceitam. Você, caramba. Então, temos uma credibilidade. Pero não por isso, porque a palavra de Deus é a palavra de Deus, não? Ella pisa forte por si sola, não necessita nós outros que dá tentando explicar muito. É a palavra de Deus e ponto. Marcos capítulo 12, eu disse, não? Marcos capítulo 12, a partir do versículo de número 28. Eu digo tudo isso a modo de introdução, mas não digo em todas as predicações, pero de vez em quando eu solto essas informações. Tem que ver com o estudo da introdução bíblica, não? Da teologia, que nos ajuda a interpretar a Bíblia, não? Ou seja, livros que são... Toda a Bíblia é uma sola, não? Pero, no sentido de que é a palavra de Deus, pero temos que sempre interpretar os livros e o conteúdo bíblico à luz das ensinanças de Cristo, já que quem é o maior exegeta, é aquele que hace lá exegese aí, a hermenêutica mais correta e precisa da Bíblia, quem é? É o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo vindo nos ensinar o que era correto, não? Já que os homens hablavam, estudavam, leiam e não entendiam muito bem. Realmente era algo que não era tão fácil, não? 12:28. 12:28, a partir de 28. Diz assim: acercando-se de los escribas, que los havia oído disputar e sabia que lhes havia respondido bem, lhe perguntou: qual é o primeiro mandamento de todos? Jesus lhe respondeu: o primeiro mandamento de todos é: hoje Israel, el Senhor nosso Deus é Senhor, el Senhor uno és, e amarás ao Senhor tu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma e com toda a tua mente e com todas as tuas forças. Este é o principal mandamento. E o segundo é semelhante: amarás a tu prójimo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que estes. Então, el escriba lhe dijo: bem, maestro, verdade has dicho, que uno é Deus e não há outro fora de ele. E el amar-lhe com todo o coração, com todo o entendimento, com toda a alma e com todas as forças, e amar al prójimo como a uno mesmo, é mais que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus, então, vendo que havia respondido sabiamente, lhe dijo: não estás lejos do reino de Deus. E já ninguno ousava perguntar-lhe. Bueno, vamos entender acá, ubicando-nos um pouco no contexto. Qual era o contexto? O contexto empieza bem a já lerro, não? Bem a já lerro. Bem a já lerro. Capítulo 11, vamos dizer que o contexto empieza aí, porque o contexto todo livro em si, não? Jesus vai ensinando, vai caminhando, vai charlando, e Jesus vai e tem aquela entrada triunfal, não, no capítulo 11,
Jesus vai entrando e a gente lo exalta como Cristo, como aquele que Cristo quer dizer, o Messias, como aquele que vai venir a sentar no trono de Davi e que vai reinar e que vai libertar a seu povo do Império Romano. Isso é o pensamento, imediato de um judío daquele momento, não? Capítulo 11 empieza com esse contexto. E Jesus vai caminhando, entra na cidade, tudo mais, depois vai caminhando, sai, não, diz acá o dia seguinte, ele teve um homem e foi buscar aí um fruto na higueira e lá maldijo. La higueira, eu estava falando uma pessoa na Gé, não? A Gé? Não, foi... foi a Gé que foi ser visita, lá amanhã, Anitta, foi a Gé. La higueira é símbolo de Israel, não? La higueira é símbolo de Israel. E Jesus maldiz la higueira, porque la higueira, não porque ela já não dava fruto, não foi por isso, foi porque ela já tinha a aparência de que dava fruto e não estava dando fruto. Jesus, ele sempre está lutando e peleando contra os religiosos, contra aqueles que têm uma aparência de piedade, pero são verdadeiros impíos, contra aqueles que dizem glória a Deus, aleluia, que gritam, que tembra la manito, que diz eu profetizo, e hago isso, e hago lo outro, que querem ensinar e querem ser sabedores da palavra, na verdade não sabem nada, não, se soubessem vão ter até medo, um certo não, temor de falar. Quando eu estou acá falando, às vezes eu vou falar um pouco mais, eu digo, não tenho tanta certeza do que vou falar, então se não hablo, não? Ou então se digo, creio que é assim, se não estou equivocado é assim, porque às vezes me equivoco, algum dato, não, alguma... O principal não me equivoco, é Jesus que salva, não? A graça, a salvação por fé, o principal eu já não me equivoco, pero algumas coisas assim, que seja, por aí, hablo alguma pabada aí no meio, não? Pero algum dato não mais, pero a informação precisa do evangelho, não se pode equivocar. E Jesus, ele sempre está peleando com esse tipo de gente, a gente que se reúne, como nós outros estamos reunidos acá, pero não com o coração puro. Ustedes acá, glória a Deus, estão todos reunidos acá com o coração puro. Eu estou seguro, quiseram estar acá, inclusive estão sofrendo acá, não? É calor junto comigo, e graças, hermanos, por não me deixarem solo, não? Estão sofrendo acá junto comigo, cozinhando. Então, Jesus vai peleando com esse grupo de pessoas, não? E Jesus faz algo terrível, 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 terrível para os religiosos. Ele entra e purifica o templo. No capítulo 11, não? A partir do versículo 15. Eu tenho que falar de tudo isso porque vocês têm que entender bem o contexto. Então, como eles se enojaram tanto com essa atitude de Jesus, Jesus purifica o templo. O porquê? Porque eles estavam vendendo, sendo ventas. Ou seja, primeiro eles tinham um negócio terrível no templo, não? Vou contar rapidito. O templo, esse grande templo acá, ele foi expandido, não é igual ao templo de Salomão, não? Foi maior todavia que o templo de Salomão, foi expandido, e tinha cá, lá o lugar de los sacerdotes, o lugar de los varones, o lugar de las mulheres, e mais todavia, tinha o lugar de los gentiles, coisa que o outro templo não tinha. Ou seja, era um templo que deveria ser mais acessível para todas as nações, porque esse foi o grande propósito de Deus. A ser de Israel um povo sujo, não? Um povo sujo para... É porque me sai de dentro essas coisas, não? Contra os judaizantes, isso. Nada de contra os judios, sim, não? São um povo como qualquer povo. Eu estou falando esses que se creem melhor que os outros, não? Esses malditos religiosos. Esses sim, eu estou de encontro... Porque Jesus estava de encontro a eles, não? A falsidade, o estereotipo. Eu tenho aqui um saco, uma corbata, um estereotipo cristiano, um estereotipo de piedade, pero sou um avaro, sou um mentiroso, sou um soberbio, muitas vezes um adúltero, não? E um ladrão, porque só quer roubar, só quer sacar vantagem. Isso é basicamente o que refleja os pastores, não? A soberbia
Aí pastor que não mata, não rouba, não fuma, não se prostitui, não usa droga, não, nem rouba, não? É tão bueno esse pastor que nem rouba. Pero é soberbio, o tipo é soberbio, não? Ele é re bueno. Já escutei um no Desi que não peca, não? Que ele queda um dia sem pecar. Bueno, pero vamos volver cá para não desviar com esses testemunhos que tenho para contar, desviar a atenção. Jesus entra e eles vendiam no templo e tinham um grande negócio. O que eles faziam? Os israelitas tinham que, na verdade, o que trazer sua ofrenda de sua casa. O cordeiro que eles tinham que sacrificar uma vez por ano, eles tinham que criar esse cordeiro, vê-lo nascer, criá-lo, cuidar dele. Ele ria, ele melhor, sem mancha, assim, sem defeito nenhum, sem problema nenhum. Que hacía, o cordeiro que hacía de uma maneira melhor, mais afinado, eles tinham que trazer para sacrificar a Deus. Não? É primogênito. E eles tinham que trazer em seus lomos. Muitas delas veio trazer em seus lomos, por quê? Porque se o animal vinha caminhando, a gente vivia, hermanos, havia gente que vivia em Roma, que está a milhas de distância, pero todo bom judío, ao menos uma vez na vida, ele tinha que sacrificar um cordeiro já no templo, no mínimo, uma vez na vida. Pero generalmente eles iam todos os anos. Imagina levar tu animalito 1000 quilômetros, não? Subiu na montanha, bajando montanha, tinha que alimentar o animal, tinha que ter água para o animal, para vós, para a tua família. Então você, já receberás em tua casa, não? É o evangelho de hoje, baseado também em lo que eles faziam antes, que eles faziam. Eles, estou perdendo muito tempo detenindo a capa, eu vou falar rápido. Eles basicamente vendiam animalito aí, chegava no templo e vó comprava teu animalito. Compra essa ofrenda aí, pero não tinha nada que ver com a essência da ofrenda de Deus. Qual é a essência da ofrenda de Deus? Não é ajudar de lo que me sobra, não é ajudar a quantidade maior para aparecer delante de los homens, não. A essência da ofrenda é ter consciência, ter um amor e dar por amor, dar por... Quedem-se tranquilo que eu não vou pedir plata, também, para sejar a palavra. Eu estou falando do contexto, não? De texto. E então, eles assim, o que? Quando chegava já, dizia, não, esse animal não serve, vou ter que comprar outro animal com nós outros, e vendia um animal mais caro, e agarrava o animal da pessoa, e ponia já no fundo, não? Daqui a pouco esse animal vendia para o próximo, a qual eles disseram que não se podia, não? E era um grande negócio, porque também tinha os cambistas, e tinha 3 moedas nesse momento, que cada moneda tinha que cambiar, não era como o dólar, não, hoje, não? O dólar blue. Então, você tinha muita inflação, e a gente, e Jesus se enojou muito com tudo isso. Jesus disse ao final, essa casa é chamada casa de oração para todas as nações, e ustedes estão impedindo que a gente entre, fazendo um negócio justo no pátio de los gentiles, onde era para a gente entrar, se acercar, impedia a gente de entrar, porque tinha que pagar o imposto para o templo, sabia? Sabe quanto era o imposto do templo? Quanto ganha um profissional, vamos dizer, um salário básico de um profissional normal, não estou falando de um de engenheiros, o que é um profissional, a média, não sei, um salário de um dia, quanto ganha por dia um profissional? 3 mil? 5 mil? Quanto é a diária de uma banilha, por exemplo? 5 mil? Quanto é? Não, por cada dia, por cada dia. La diária, quanto é a diária de uma banilha, mais ou menos? Claro, não, pero eu estou falando em general, os três estão complicando muito. 3 mil pisos, listo, eu já decidi. Eu fui pedir ajuda, foi pior, não? É médico por mês, não. La maestra, vamos falar de la maestra, não? Ganha o quê? 1.000 e algo por dia, ou 2.000 por dia, se for contar, mais ou menos. Vamos dizer 2.000, 3.000 pisos. Sabe quanto era o imposto para entrar no templo? Era o salário de um dia, de uma jornada de um dia, mais ou menos, não? Como sabemos disso? Quando Jesus foi já entrar no templo, não? E ele disse a Pedro, vai já, Pedro, e pesca o pecezito, ele não tinha plata, pesca o pecezito, e o pecezito tinha aí uma moneda, não? 2 denários. E ele pagou um imposto para ele e para Pedro entrarem no templo, não? Viste? Então, estavam sendo um recomércio.
E Jesus entra e rompe todo. Vê que eles não tiveram autoridade. Se tiveram certo esse negócio, o Josias agarrava Jesus e crucificava ele aí mesmo. Nesse mesmo momento, o apedreava. Se Jesus estiver equivocado, pero Jesus não estava equivocado. Quem estava equivocado era ele. Mano, está demasiado dizer que Jesus não estava equivocado, não? Claro que Jesus não estava equivocado, porque se ele estiver equivocado, ele teria pecado. Logo, se tiver pecado, não seria Jesus, não seria Deus encarnado. Não teria pecado Jesus. E então os desejos pensaram assim uma série de perguntas a Jesus. Queria agarrar Jesus de qualquer maneira. Perguntaram sobre divórcio, perguntaram sobre la ressurreição, porque o grupo de saduceus não creia na ressurreição. Perguntaram acerca de los impostos, se tinha que pagar ou não. Jesus deu uma resposta, não? Mira a moneda aí, de quem tem na cara? Não é de César? Então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, não? Então Jesus foi sempre contradizendo. E agora, Jesus para falar com esse doutor da lei, que é um tipo, dentro de todo, muito cordo, muito coerente, muito correto em sua interpretação. E sabe o que? Às vezes nós outros somos assim, somos muito centrados, muito cordos, muito corretos em nossa interpretação. Pero eu quero falar de hoje, hecho toda essa introdução, eu vou falar do tema muito pequena, muito rapidamente, não? O título da predicação é Mais que toda a lei. Já estou terminando a predicação, calma, quede-se tranquilo. Mais que toda a lei é o título da predicação. Por quê? Porque às vezes nos prendemos à lei, à sua interpretação, aos detalhes da lei, e não nos quedamos com o ponto principal da lei, que primeiramente para nós outros que somos cristianos, que é o novo pacto. Hoje é domingo que vem é a Santa Cena nesse lugar, não? Que será o segundo domingo del mês, a Santa Cena nesse lugar. E no texto principal da Santa Cena, ao qual lemos sempre, diz para cada um examinar a si mesmo. E Jesus diz, esse é o novo pacto, em meu sangue, não? É meu sangue e meu corpo, que foi morto, despedaçado por nossos pecados, e a sangue foi derramada para nos limpar os pecados. Quantas vezes? Uma vez e para sempre, não? Meus irmãos aí pentecostal, todavia, creio que tem que todo dia, parece que Jesus tem que morrer novamente para derramar a sangue novamente neles para purificar, não? Perdem a salvação, ganham a salvação, perdem a salvação, ganham a salvação, e quedam em um ciclo mortal, não? Um ciclo terrível. Bueno. Eu de volta a la honra, eu estava vendo, aqui passou aqui. Bueno, então eles empeçam, não? Assim, montão de pergunta a Jesus, hermanos, eu não vou me detener nessa parábola que está no capítulo 11, não? A partir do versículo 27, pero essa parábola é terrível. Inclusive, tenho uma predicação minha acerca dessa parábola, aí gravada em meu canal, não me acordo o título. Pero ustedes pongam a referência, não, Marcos, e vai sair aí. A parábola de la vinha. Bueno, e aí chegamos nessa pergunta que Jesus hace, ou seja, na verdade o chavão que começou a ser, não, acercando um de los escribas, como está escrito aí, que havia ido disputar, ou seja, o escriba estava aí, juntamente. Porque qual era o grupo deles, não? Grupo de Sanedrim. Eram escribas, fariseus e saduceus. Saduceus era o grupo dos sacerdotes. Os escribas, generalmente, os escribas eram o grupo de estudiosos, não? De estudiosos, aqueles que sabiam escrever e ler e interpretar a lei. E os fariseus, mas já que também se mesclavam entre si, porque os fariseus também generalmente sabiam ler, também escrever e interpretar, tá bem? Estou falando em forma general. E os saduceus também, já que eram sacerdotes criados nesse contexto.
esse era o principal do grupo de Sanedrim. Depois tinha uns poucos que se chamavam Los Essênios, não? Que era uma comunidade, que vindo de um grupo de uma comunidade que quedou muito isolada, uma comunidade judia que quedou muito isolada depois da cautividade e de todos os acontecimentos. E eles guardavam muito a lei e as enseñanças, não? A interpretação, as interpretações que davam os primeiros, vamos dizer, receptores da lei, não? Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. No caso, a lei em si foi dada a Moisés, não? E os primeiros que vieram depois de Moisés, como interpretavam a lei. Bom, isso dito, está esse escriba aí agora, falando com Jesus. E ele faz uma pergunta a Jesus, não? Para ver se Jesus sabe. Jesus não vai saber qual é o grande mandamento. Eu creio que esse escriba não estava já no dia que Jesus, com apenas 12 anos, já estava ensinando para eles no templo, não? Seguramente esse escriba não sabia quem era Jesus realmente. Pero, escutando Jesus dar estas respostas tão veementes, tão fortes, por isso eu digo que temos que nos ubicar no contexto, não? E vendo Jesus entrando e sendo, entre comillas, esse sacrilégio, não? De romper todo aí em los átrios do templo. Jesus não rompeu as coisas que estavam no templo, hein? Ele não entrou já, não rompeu a mesa, os panes de la proteção, a mesa, o altar. Ele não rompeu isso, ele rompeu a mesa de los cambistas, ele rompeu a mesa dos que estavam vendendo, comercializando. Foi isso que ele hizo. É como a feira, não? É como a feira de Tingolo, viste? Viste que há algumas que têm a barraquita, não? Que tem sua barraca, posto. Tem seu posto, que paga imposto. Vê que passa o chavão de ouro. Vocês sabiam disso ou não? Sabia, não? Tem um chefe aí de caixa aí, de la feira, ele passa mirando, charla, jolo conosco. E tem outros que vão estender sua mantita, viste? E tem esses aí não estão pagando imposto, não? São aí mastrútil, não? Porque os que pagam imposto têm seu lugar e tudo mais, tem todo. E Jesus foi já e golpeou forte a religião. E ele dá a resposta verdadeira. Qual é a resposta verdadeira? O mandamento primeiro qual é? É amar a Deus, não? E ele habla algumas palavritas aí, não? Ele habla, hoje Israel é Senhor nosso Deus uno és. Por quê? Porque sempre acordavam-se, Deus sempre falou, vosso Deus uno és, ele sempre faz essa introdução, os profetas, por quê? Porque eles veniam de uma sociedade o quê? Politeísta, não? Que os deuses se manifestavam de muitas maneiras, como os deuses egípcios, os deuses babilônicos, os deuses aí cananeus, não? Dessa região de Canaã, que era onde eles habitavam. Né? Então, Deus sempre quis remarcar que ele era uno, mas já que nós outros temos Deus como Deus Padre, Deus Filho, Deus Espírito Santo, pero não são três deuses, é um Deus solo. Nós outros solo temos um Deus, tá bem? Amarás ao Senhor, tu Deus, com todo o teu coração. E que és o coração? E que és ele coração para ellos, não? Que és ele coração para ellos? Temos que entender o que é para ellos, que para nós outros pode ser outra coisa. Igual para nós outros é o mesmo praticamente, não? Para ellos era o centro da vida, o coração. Não somente porque late o coração e que hoje clinicamente, não? Uno morre quando se para o coração, não? É a parada que se diz, a parada cardiorrespiratória, não? Às vezes, quando paramos de respirar, todavia queda respirando por meio do aparato, pero só morimos quando para o coração. Às vezes, não tem morte cerebral, para o cérebro, o coração sigue funcionando, não? Porque o coração tem a vida, porque passa dentro dele e ele é responsável por bombear a sangue, que a sangue está a vida, não? Qualquer problema que tenhamos aparece em nossa sangue. Um simples exame de sangue que só pode diagnosticar problemas grandes que podamos ter, não? Porque a vida está aí. É onde estão as células, onde não alimenta, onde irriga todo, os músculos, os ossos, os tendões, os órgãos, não? Onde transmite a vida. Primeiramente, fisicamente, é isso, não?
Então, se temos que amar a Deus com isso, com todo o nosso corpo, com toda essa vida que temos, a vida em si. E depois ele diz, amarás com toda tua alma. La alma é esse lugar de percepção, não? De nossos sentimentos, nossos desejos. É o que forma nossa persona, não? Quem sou eu? É minha alma. Por isso há um provérbio que diz, como imagina el hombre em sua alma, assim lo és. Porque se tu te imaginas muito débil, muito mal, se tenes uma visão mal acerca de si, assim tu serás. Se tenes uma visão mais otimista de si, tua vida será melhor, a que vós não tenha tantos recursos, pero vai viver melhor com poucos recursos que teneis, que é o outro que tem tantos recursos, não? Então, se assim devemos amar a Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Entendimento é nossa inteligência, nosso conhecimento, é o que entendemos acerca da vida, não? La mente. E com todas as forças, não? O entendimento é a mente, vamos dizer. E com todas as forças é o quê? É o poder que tenho para ser as coisas, não? Me forças. Tanto é que a Bíblia diz, todo o que pode ser, haga conforme tus forças. Creio que é um provérbio. Tudo que vier a tu mano a ser, haga conforme as tuas forças, não? Às vezes não hacemos conforme a nossa força, não? Às vezes hacemos de qualquer maneira, não? De malagana, não? Eu digo, não, de broma, existe igual tu cara, não? Porque às vezes um não hace de malagana, de qualquer maneira. E temos que ser como nossas forças, com o nosso poder, com o nosso querer, com o nosso esforço, com todo o nosso potencial. Dessa maneira temos que amar a Deus. Pastor, eu amo a Deus. Se eu perguntar, não, quantos amam a Deus nessa manhã? Não, glória a Deus. Aí todo mundo, glória a Deus, aleluia. Se for uma igreja pentecostal, não, ia estar gritando, golpeando na cabeça. Eu amo a Deus. Ama nada, mentiroso. Não ama nada. Faltar na igreja por qualquer pavada. Um exemplo básico. Quando tem que realmente pôr por prática aquela palavra, pero eu sou carnal, eu sou enojão, pero eu sou assim. Deus que se quiser que me cambie. Já escutaram isso? Eu já escutei várias vezes, não? Se Deus quiser que me cambie, Deus não quer te cambiar, porque Ele não quer cambiar nada. Ele quer que nós outros cambiemos, que nós outros tomemos a decisão de cambiar. Ele nos deu, ao final, Ele nos deu o livre-arbítrio, que é lá nossa capacidade. Tanto é que, mirá o que está escrito aqui, irmãos, para amar a Deus, para cumprir, é primeiro, único e mandamento mais importante, e o único mandamento que Jesus depois ele vai ensinar, que os mandamentos se resumem nestes dois aqui, que é amar a Deus e amar o próximo como a nós outros mesmos, que temos que ter intelecto, força, com minha vida, com meu potencial, com minha saúde, com minha persona. Então, se com isso eu interpreto a Bíblia, se jogar um versículo do Antigo Testamento e ele está falando alguma coisa rara que não tem que ver com isso aqui, eu tenho que entender qual é o contexto dele. Ou então você tem que dizer, isso não me serve. Não me serve porque não tem que ver com o mandamento de vida que Jesus nos ha ensinado. Tá bem? Assim se interpreta a palavra de Deus. Ela a maneira mais correta. E o segundo mandamento qual é? Semelhante a esse. Que na verdade é só um mandamento. Amar. Ao final, eu estou amando a Deus e estou amando me semelhante. E Deus, Ele ha decidido ser amado em quem? Em nós outros, em semelhante. Porque afinal Jesus disse, eu pedi de comer, ustedes não me deram. Dijo a seus discípulos. Seus discípulos se assombraram e quedaram, pero maestro, quando te vimos desnudo e não te vestimos? Quando pediste de comer e não te damos? Quando tu viste preso e não te fomos a visitar? Ele disse, quando não existe isso a algum destes pequenos. Ou seja, Deus disse que é impossível, não? Amar a Ele, que nós outros não vemos, se eu não amo a mim semelhante que eu vejo. Então, se para amar a Deus, eu tenho que amar semelhante. E para amar-me semelhante, eu tenho que amar o quê?
A mim mesmo. Porque é o que está escrito aqui. Isso, Iba Desivan? Ah, tá bem. Porque emocionalmente eu estava emocionado e abri uma... E se amará tu próximo como a ti mesmo. A gente que não se ama. Não? Muitas das vezes não nos amamos. Por isso entramos em um ciclo vicioso em nossas vidas, onde terminamos deteriorando nossas próprias almas. E como dizemos com nossa boca que amamos a Deus, se não amamos a nós outros mesmos? E como dizemos que amamos a Deus, se não amamos o semejante? A mesma obra da criação de Deus, que são os semelhantes, que são nossos irmãos, que são não somente os irmãos em Cristo, não que é qualquer pessoa, que é o que o Senhor nos mandou amar a um dos inimigos. Então, irmãos, mais que toda a lei é amar. E se vós tem alguma dúvida de interpretação da Bíblia em algum lado, vós filtra por esse filtro de Jesus, que Jesus acá nos está ensinando. E mais todavia, um verdadeiro intérprete da lei, um verdadeiro escriba, porque quem diz o escriba, mira lá a interpretação que o escriba dá, e assim termino. Então seu escriba lhe dijo, bem, maestro. Bueno, não podia dizer outra coisa de Jesus, não? Verdade has dicho, que um é Deus, e não há outro fora dele. E ele amar-lhe com todo o coração, com todo o entendimento, com toda a alma, com todas as forças, e amar a próximo como a um mesmo, és mais que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus acá ele está golpeando a religião e está nos ensinando a não ser religiosos, não congregar. Ustedes vieram hoje, pero não tem que vir porque o pastor dijo, o pastor se enoja, depois o pastor manda em directa de púlpito. Não, de acá eu saco palavra de vida, essa luz espiritual. Eu me preocupo com ustedes se congregam ou não. Não é porque quero, a igreja llena, vou lá, não é poder, não é nada disso. É porque acá, o que hacemos? Aumenta a nossa fé, porque ouvimos a palavra de Deus, porque mantenemos a comunhão, porque podemos fazer um projeto, aí os ticos têm um projeto de evangelismo. Como será hecho isso? Vai solo Lourdes já? Ou já e dois irmãos mais? 2 jovens mais? Não. Bueno, há um dicho já em Brasília, pero eu não sei o nome dele pajarito acá, que diz que solo com um pajarito não há verano. Tem esse dicho acá ou não? Pero meu filho, golondrina, não? Ah, aí tá, ela é golondrina. Solo com uma golondrina não se hace ele verano, não? Necessita muitas. Porque já migra, não voa de um lado a outro. Então, vocês, necessitamos estar juntos para que a igreja funcione, para que seja igreja. Senão eu não sou igreja. Senão eu não posso pôr por prática só cá, ela amar, ele perdonar, ela ajudar, ele congregar. Bueno, vamos orar. E já me expliquei bastante. Glória a Deus. Graças, Padre, por essa palavra revelada, explícita a nossos corações. Tu eres maravilhoso. Esse texto ao qual legemos é tão óbvio, é tão claro, é tão maravilhoso. Te damos graças, Senhor. Tua fidelidade, tu amor, tua justiça, tu perdão, tu vida em nossas vidas, tu amor nos ensinando a amar. Que essa semente plantada em nossos corações dê fruto, que essa palavra hoje tenha caído em terra fértil, que dê seu fruto a 100%. Ó Deus Todo-Poderoso, a empezar de minha vida, que eu sepa amar cada dia mais, a perdonar, a ajudar, a caminhar, a predicar a tua palavra, e não somente predicar com minha boca, segundo com minhas ações, e viver tudo isso que aprendemos. Te damos graças, em nome de Jesus, amém.